no que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O que dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Você está sintonizado na Star News, canal 23, e agora nós iniciamos o programa do Ministério Fonte de Vida. Eu sou a pastora Cristina. E neste dia, nesta oportunidade, eu quero fazer um convite especial para você que me assiste e que provavelmente, talvez nem saiba desta convocação. Né? Através do COPEP, o Conselho de Pastores e Obreiros, né, evangélicos da cidade de Penápolis, nós estaremos no dia 18, comemorando o Dia do Evangélico, que ficou inclusive agendado pela Prefeitura Municipal já há alguns anos como o terceiro domingo do mês de outubro. E para comemorarmos, nós estaremos no sábado, né, fazendo uma carreata, uma passeata e um culto na praça. E para todo este evento nós chamamos de Cristo na Praça. Às 16h30 a carreata estará saindo da incubadora e em direção à Prefeitura Municipal de Penápolis. Uma previsão de estarmos ali na prefeitura às 18 horas, e às 18 horas a carreata vai se unir a todos os irmãos de várias denominações e toda a cidade está convidada. Vamos nos unir a uma passeata. Então sairemos os carros, sairão as pessoas, essa passeata, logo após a carreata, em direção à praça. Incubadora, prefeitura, e às 18 horas para a praça. E ali na praça, a partir das 19 horas, nós estaremos realizando um grande culto ao nosso Deus, em comemoração a esta data tão maravilhosa, né? A data do evangélico. Então, ali na praça Dr. Carlos Sampaio Filho, a partir das 19 horas, estaremos várias igrejas evangélicas reunidas, em nome do Conselho de Pastores de Penápolis, do qual o pastor Rodrigo Sonsino é o presidente. Então, esta chamada é para você que quer se envolver conosco, que quer conhecer este trabalho, que quer participar deste culto de louvor, de adoração. Nós estaremos também neste culto intercedendo pela cidade, pela nação, pelo Brasil, né? Para que haja realmente uma mudança muito grande no nosso país, para que as pessoas se aquietem mais no sentido do coração, se sintam bem de viver neste país que nós amamos tanto, mas que precisa de muitas coisas serem melhoradas, né? Então nós estaremos ali intercedendo pela nação, pela cidade, pelos administradores, pelos pastores, pelos líderes e também pelo povo desta cidade. Então eu convido, né, eu conclamo para que você esteja conosco, né, em qualquer destes momentos. Se você não puder participar de todos os momentos, carreata, passeata e culto, venha pelo menos ao culto, ali na praça à noite, né? Você que não é evangélico, mas quer se unir a nós, quer participar deste evento, você será bem recebido.
né? Nós amamos você, desejamos que você esteja conosco neste evento maravilhoso. Então venha participar. Amém? Que assim seja, né? E eu sei que essa é a vontade do nosso Deus. Mas agora, né, nós temos uma palavra especial para você. Uma palavra de vida, uma palavra de renovo. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é sobre a oração da fé. Né? Nós estaremos falando um pouco a respeito do livro de Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13. Né? Este livro de Tiago, ele nos dá várias orientações importantes, né, sobre a nossa vida cristã. E agora, neste momento, você vai receber uma orientação para algumas situações da sua vida onde você tem que expressar a sua oração, o seu comportamento cristão, a sua fé, né? Se você tem uma fé, uma semente de fé plantada no teu coração, você quer sempre aprender. E nada melhor para aprendermos do que a palavra do Senhor. Não tem nada que nos ensine mais do que a própria palavra do Senhor que chega ao nosso coração. A palavra, ela vai tocar a nossa vida, o nosso ser. Então veja bem comigo, no verso 13 está escrito assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E o verso 17 diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Esse texto é um texto maravilhoso. Eu quis ler ele todo primeiramente, e agora nós vamos assim falar mais detalhadamente de cada tópico deste texto. E o primeiro versículo, que é o 13, Tiago fala a respeito das aflições. Então ele diz assim: olha, se você passar por aflições, coloque-se no momento de oração, né? Ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore, né? É algo assim, parece-me que tão natural, mas eu creio que parece natural, porque muitas vezes as pessoas, quando estão realmente aflitas, às vezes esquecem de orar, esquecem de buscar, esquecem de pedir o socorro para o Senhor, né? E a oração é um contato íntimo com Deus. A oração é um contato com o seu Criador, com o seu Senhor, com o seu Salvador, com o seu Consolador. Tudo que você necessita no momento da aflição pode você receber através de uma oração. Então veja bem, eu neste momento assumo como se fosse a pessoa de Tiago perguntando naquela época, quando escreveu esse texto. Eu assumo isso e pergunto para você, né? No teu meio, na tua casa, aí onde você está me assistindo agora,
eu pergunto para você, está alguém entre vós aflito? Tem alguém aí precisando de alguma coisa? Você tem passado momentos de aflição, momentos de angústia, momentos de tribulação? Está alguém aí entre vós com alguma situação difícil? Você está dizendo é impossível? E a minha resposta é a mesma de Tiago. Se você está desta forma, ore, entre em contato com Deus. Mas como orar, pastor? Eu não sei orar. Muitas vezes a gente, como pastor, ouve isso nas congregações, nas nossas igrejas. Mas eu não vou orar porque eu não sei orar. Não, você sabe orar. Quando você conversa com um amigo, você não expressa aquilo que você sente, aquilo que você está passando, as lutas que você está vivenciando. Da mesma forma com Deus, Jesus disse, olha, vocês agora não são mais apenas servos, vocês são amigos. E para um amigo nós temos a liberdade de conversar com o amigo e expressar a nossa aflição. E então, através disso, você vai orar e pedir e clamar e expressar a sua necessidade. Seria uma oração de petição, Então, quando você está aflito, você coloca esta aflição diante de Deus, diante do Senhor. E aí ele faz o segundo questionamento que eu também faço agora. Está alguém entre vós contente? Cante louvores, Então Tiago, ele usa dois extremos, aflição e alegria. E da mesma forma que na aflição você vai buscar a presença de Deus, ele diz, no momento da alegria você também vai ter um contato com o Senhor. Agora, não mais para pedir, não mais para clamar, mas agora você vai louvar. Você vai colocar para fora a sua gratidão, o seu louvor diante de Deus, vai expressar o quanto você é grato por tudo aquilo que Deus realizou no momento da aflição, no momento da luta, no momento da enfermidade, no momento da dor. Então, amado, você que está conquistando uma vitória, você que está aí dizendo, olha, eu não vivo uma aflição, mas eu vivo um momento de alegria. Eu quero dizer para você, cante louvores, saia dos seus lábios palavras de vida, palavras de agradecimento, a gratidão possa brotar do teu coração de uma forma especial. Cante louvores a Deus. Ele é o Senhor que te livra, que te dá respostas, E agora eu quero continuar o texto, E no versículo 14, Tiago faz mais um questionamento, Primeiramente ele pergunta se tem alguém em aflição. Depois ele pergunta se tem alguém feliz, contente. E agora ele questiona o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. Olha, amados, que maravilha, Nós encontramos então recursos para quaisquer situações. O recurso para a aflição é ore, O momento da alegria, da felicidade, daquele transbordamento de bênçãos é cante louvores. E o momento da enfermidade, da dor, da doença você tem um recurso. Chame os presbíteros da igreja, isto é, chame aqueles que são responsáveis pela área espiritual, dos ministérios, da tua igreja, de onde você congrega. Chame os presbíteros da igreja, para que eles venham, orem sobre o enfermo, olha só, e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas não entendem por que nós usamos um óleo consagrado. Ah, pastora, mas o óleo vai curar?
né? O óleo da unção é para curar. Não é exatamente o óleo que vai curar, mas é o veículo usado, né, como uma ponte de fé para você receber a unção curadora do Senhor através da fé. Nós estamos falando de oração de fé. A oração da fé salvará, libertará, vai curar, vai salvar este enfermo daquela enfermidade maligna, né? Deus vai fazer, não é o óleo, não é a unção especificamente, mas é a presença de Deus, é aquela consagração, é aquela fé sobrenatural para curar os enfermos através do óleo fresco, através de uma unção, através, né, da nossa fé, através da presença do Espírito Santo, de Deus, na vida daquele que ora, na vida daquele que recebe, né, a oração. Nós podemos unir a nossa fé, aquele que ora e aquele que recebe, podem unir-se em oração de fé, crer verdadeiramente que Jesus Cristo realizará um milagre para a sua vida. E no final nós vamos orar com fé. Vou me unir a você por uma oração de fé pelos enfermos, né? Mas vamos continuar. Então, Tiago perguntou: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, orem sobre ele ungindo-o com óleo. E o detalhe aqui que Tiago coloca após essa palavra é muito importante. Ele diz: em nome do Senhor, né? Toda oração deve ser feita a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando os discípulos perguntaram para Jesus: como devemos orar, Jesus? Ele disse assim, quando ele ensina a oração do Pai Nosso: vocês orarão ao Pai em meu nome, né? Então nós aprendemos isso aqui com Tiago também. Tiago disse: olha, chame os presbíteros, unja com óleo, em nome do Senhor. Não é em nosso nome, não é em nome da pastora, do pastor, do líder, né, do representante de alguma igreja que você frequente. Não é em nome dele que nós vamos orar, mas é em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo nós vamos orar para que o enfermo seja curado. E depois então ele acrescenta assim: e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Isso é tremendo, porque veja bem, a fé promove esse milagre. A fé vem promover este milagre. A oração da fé salvará o doente, vai tirá-lo da enfermidade, vai tirá-lo daquele leito. A oração da fé é sobrenatural, não é apenas acreditar. Ter fé não é apenas acreditar, tem que haver algo dentro de nós que mova esta fé, né? O meu espírito tem que caminhar, né, movido por esta fé, a orar, a interceder, a crer que realmente Jesus levantará o enfermo, salvará o enfermo da sua doença. Se houver, ele acrescenta assim, olha, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Opa! Quer dizer que o perdão dos pecados está ligado à cura, né? Nós vemos aqui Tiago fazendo uma ligação. Olha, o doente vai levantar com a oração da fé, e se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então isso nos leva a crer que quando vamos orar por um enfermo, devemos perguntar a ele se ele está bem, como está o seu coração. Está cheio de rancor, está cheio de ódio, está cheio de dúvidas, está cheio de incredulidade, de descrença, né? Vamos perguntar a ele como está o seu coração. Você tem algo contra alguém? Você tem algo contra alguém da sua família? Seu esposo, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai,
né? Porque se houver algum pecado, esse pecado deve ser confessado, deve ser trazido à tona naquele momento antes da oração da fé pelo doente. E aqui Tiago diz assim: e se confessado e trazido à tona o pecado, Deus vai perdoar este pecado. A pessoa vai se arrepender, leve a pessoa a ter o arrependimento, a confessar a Deus o seu pecado, e ele será perdoado. E muitas vezes esta é a condição da cura, né? Então você que está me ouvindo, está enfermo, sonde o seu coração. Primeiramente, peça a Deus: Deus, o Senhor que perscruta a nossa alma, o nosso coração, vê se há em mim algo mal, vê se há em mim alguma coisa ruim, sonda o meu interior e me diz, fala o meu coração, se eu preciso realmente, né, confessar um pecado, pedir perdão, me reconciliar. E aí então, ore. Então, primeiramente, leve este enfermo a analisar a sua própria vida, porque às vezes a falta do perdão pode estar gerando a enfermidade. A falta do perdão, ela pode levar a pessoa a ter enfermidades terríveis, a mágoa, a amargura, né, o ressentimento, sentir de novo tudo aquilo que um dia nós já sentimos. Isso é ressentimento. Isso pode levar o enfermo a ter problemas seríssimos e não ser curado. E então Tiago está dizendo: olha, os pecados serão perdoados, o enfermo será sarado quando você realmente ordenar estas coisas na vida da pessoa. Ele tem que entender, a pessoa tem que entender a importância, né, de estarmos cientes desta parte, né, porque muitas vezes a enfermidade, ela está ligada ao pecado, e Deus quer remover o pecado da sua vida, da nossa vida, da minha, da tua. Deus quer remover o pecado e Deus quer nos curar, né? Porque senão não adianta chamar o presbítero da igreja e ele ungir e orar se nós estivermos cheios de pecado. Deus quer curar a alma, o físico, a alma e o espírito. Deus quer fazer uma cura plena na vida do ser humano. Amém? Em nome de Jesus. E então, no versículo 16, no verso 16, diz assim: portanto, confessai os vossos pecados ao líder, ao pastor. Não é isso que a Bíblia diz. Diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então veja bem, né, muitas religiões creem que nós devemos confessar o pecado para uma autoridade religiosa. Nós não vemos assim, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Tiago diz aqui neste texto bíblico aqui do Novo Testamento. Ele diz: confessai os vossos pecados uns aos outros. Normalmente você deve dizer do seu pecado para a pessoa com quem você está em pecado, né? É contra o teu irmão, chame o teu irmão e confesse o seu pecado, né? É contra o teu marido, o teu esposo, chame o teu marido para um diálogo e confesse o seu pecado. Se arrependa, diga que você está arrependido, arrependida, né? Confesse uns aos outros, está dizendo aqui. E depois de confessar os pecados, ore uns pelos outros. Eu vou orar pela sua necessidade e talvez, quem saiba, você vai poder orar pela minha necessidade. Muitas vezes nós estamos enfrentando juntos um problema dentro do nosso lar, da nossa casa. Então nós vamos confessar uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados.
E aqui está dizendo, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que Tiago diz isso? Porque quando nós confessamos o pecado, nós somos justificados do nosso pecado. Somos limpos, ficamos quites com Deus. Então ele diz assim, a oração do justo é poderosa e eficaz. Se você for orar cheia de pecados, você não está fazendo a oração do justo. E pode não ser atendida, pode não ser atendido. Então aqui Tiago deixa claro, confessa primeiramente, limpe-se de todo o pecado, né? Deixe o pecado. E depois então da justificação do seu pecado, do perdão, da remissão, ele diz, a oração de um justo é poderosa e eficaz. E agora ele cita um exemplo do Antigo Testamento de um profeta que realizou muitos milagres, né? Elias. E ele diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem comum como nós, como eu e você. E ele diz assim, e ele orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Né? O povo estava em pecado, havia uma situação difícil de conserto entre o povo e Deus. E Elias, o profeta, então orou para que não houvesse chuva, né? Ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Amados, olha o poder desta oração, né? Olha o poder da boca profética de Elias. E nós sabemos que hoje nós também temos a autoridade do Senhor para orarmos em algumas situações. É claro que você não vai sair por aí orando para que não chova, ou para que chova excessivamente. Tudo isso está no controle do Senhor. Nessa época havia um propósito. E Deus autorizou, porque Deus falava diretamente com o profeta. Mas hoje nós temos o Espírito dentro de nós. E nós sabemos que Deus rege todas as coisas. Mas Ele passou autoridade para a igreja, para orar em muitas situações, né? Pelos enfermos, pelos endemoniados, para expulsarmos demônios, para pregarmos, para evangelizarmos. Há poder em nossa palavra. Há poder na boca do cristão. E ele diz aqui, olha, ele era um homem comum como nós. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, aos mesmos pecados, mas naquele momento ele estava justificado por Deus, limpo, e ele orou e foi atendido, por causa do poder desta oração. E diz o versículo 18 que ele orou outra vez depois de 3 anos e 6 meses, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, primeiramente, ele orou para não chover, e não choveu. Depois de 3 anos e 6 meses, ele orou para que chovesse. A terra precisava agora de água, né? Estava faltando alimento, estava faltando chuva, estava faltando fruto da terra. E agora Elias ora e diz, Deus, traz chuva sobre a terra. E ele foi respondido. A oração de Elias foi respondida. Mais uma vez, ele estava com crédito diante de Deus, justificado do seu pecado, limpo, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ela vai ser respondida no tempo, no momento de Deus, ele vai responder a sua oração. Então veja bem, no versículo 19, Tiago diz assim, meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que fizer converter um pecador do erro, do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aqui
Tiago está frisando a questão de nós levarmos o pecador a confessar. Confessar a Deus o seu pecado e ser perdoado, né? Ele diz que quando nós fazemos isso, se ajudamos alguém, né, a ser salvo, isso é maravilhoso. Nós estamos usando um dom que Deus nos dá de pregarmos, de falarmos, de anunciarmos a sua palavra. Então, amados, é maravilhoso. Nós precisamos estar, né, frente a frente com o nosso Deus. Precisamos estar em intimidade com o nosso Deus. Precisamos estar na presença do nosso Deus, para que essa oração da fé surta o efeito para o qual nós estamos enviando, né, a nossa palavra. Enviamos uma palavra para Deus e queremos que isto surta efeito. Se você quer orar com fé, se você quer orar e ter a resposta de Deus para a sua vida, então faça isso, né? Separe um tempo, separe um lugar, né? Separe um momento, separe aquele tempo onde você não vai ser interrompida, não vai ser interrompido, e você vai ter aqueles momentos de quebrantamento diante do Senhor, muitas vezes de humilhação, né? Quando nós nos humilhamos, nos quebrantamos diante do Senhor, Ele ouve a nossa oração. E então agora neste momento eu quero dizer para você, olha, se houver alguém enfermo na sua casa, se houver alguém passando uma necessidade muito grande, né? Se você quiser a intervenção de Deus realmente na sua vida neste momento, eu quero convidá-lo a se unir nesta oração comigo, a estar comigo, mas crendo, né? Aqueles que se colocam diante de Deus devem se achegar a Ele com fé. Eu quero me unir a você, me unir à sua fé, me unir à sua oração também aí dentro do seu lar, ou onde você estiver ouvindo esta programação, para que você seja curado. Amém? Eu vou orar por você. Senhor querido, Senhor amado, eu quero colocar estas vidas, eu quero me unir primeiramente a elas, confessando os nossos pecados diante do Senhor. Ó Deus, eu creio que agora este meu telespectador vai colocar diante de Ti agora o seu pecado, a sua situação, o seu problema, e pela fé ele crê juntamente comigo, eu me uno a ele em oração pelos enfermos, por essa enfermidade que tem acometido a sua vida, ou de alguém da sua família. Ó Deus, eu me uno pela fé a esta pessoa e declaro a sua cura, repreendo os espíritos de enfermidade, repreendemos em nome de Jesus, oramos em nome de Jesus contra esta enfermidade que tem incomodado, esta enfermidade maligna, esta enfermidade que tem tocado o físico desta pessoa, que ele possa receber agora o toque do Teu Espírito Santo, pela fé seja tocado, seja livre desta enfermidade, porque nós oramos, eu oro, e este irmão, esta irmã, esta vida, esta pessoa, ora juntamente comigo pela fé, crendo, Senhor, que o Senhor está ouvindo a nossa oração, e que esta vida será curada, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, e até um próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. No que dele, por ele, para ele, são todas as coisas.
todas as coisas que dele, por ele, para ele são todas as coisas.